Olá! O mundo vive uma era extraordinária. A inteligência artificial já está presente em praticamente todos os setores, da economia à medicina, da justiça à educação, das atividades cotidianas às grandes decisões corporativas. A tecnologia deixou de ser apenas uma ferramenta e passou a ser um elemento estrutural na vida das pessoas e das organizações. No Brasil, um dos grandes desafios da economia é elevar a produtividade. E é justamente nesse ponto que a inteligência artificial se torna uma aliada poderosa, capaz de transformar rotinas, reduzir gargalos e apoiar decisões mais assertivas. Hoje vamos falar de um projeto que pode transformar a gestão de equipes e a rotina de trabalho via IA. Vamos falar da FleetApp, plataforma que incorporou a inteligência artificial ao ponto eletrônico para ajudar gestores a identificar gargalos e tomar decisões mais assertivas. Nosso convidado de hoje é Robson Leal, cofundador da plataforma e diretor de tecnologia e informação. Portanto, ele é um especialista destacado em inteligência artificial, responsável pela arquitetura tecnológica e pelas inovações que sustentam essas soluções, analista de sistemas de informação. Boa noite, Robson Leal. É um prazer recebê-lo aqui na ABC-TV. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Vamos falar aí, então, né, desse tema que está fervilhando, né? Robson, gostaria de É. começar te perguntando, de que forma a inteligência artificial vai impactar a produtividade e o jeito de trabalhar, não só no mundo, né, mas também no Brasil. Fica à vontade para nos explicar. Então, eu acho que a produtividade é um tema central na questão da IA, mas eu acho que o que chama atenção é como ela foi vendida. Eu acho que o que traz isso é que alguns desses líderes de empresas de inteligência artificial, eles venderam mal a IA, talvez para impulsionar suas empresas, seus e valorizar especificamente. Mas eu acho que é isso, porque ela foi vendida como sendo um substituidor, de certa maneira, de alguma força de trabalho, e que isso poderia impactar as empresas e substituir setores ou departamentos ou fluxos inteiros. Então, quando a gente vê isso na realidade no Brasil e no mundo, a gente vê que tem impacto direto, é um impacto real hoje nas empresas, essa questão da adoção da IA, só que é um impacto que ele pode ser mensurado, ele pode ser aplicado, ele pode ser medido também. Então, eu acho que, eh, como as pessoas observam a IA, é que talvez tenha criado, até dependendo se foi um empregado ou uma pessoa que teve um impacto da IA no seu dia a dia negativo, ela pode ter sido impactada também por essa forma que foi vendida a IA. Então, ter uma visão nova sobre a IA, eu acho que é um desafio dos gestores. Então, os gestores têm que fazer essa percepção de como a sua equipe está recebendo a IA, de como ele está observando a IA, de como essa tecnologia pode beneficiar o seu dia a dia, o seu fluxo, a sua produtividade em si. Agora, Robson, me fala, como é que surgiu a ideia de criar, né, o Fleet App? Pois é, a Fleet, ela nasce num contexto antes da pandemia, num contexto sem a IA em si, e ela vem resolver alguns problemas que as empresas tinham relacionados ao ponto. Então, o ponto eletrônico de entrada e saída de funcionário era algo que era feito só para registro. Então os funcionários iam lá, registravam, porque era um requisito, eh, requisito do governo e tudo mais, então era algo burocrático, basicamente burocrático. Então as empresas lidavam com o ponto de maneira burocrática, nesse Uhum. sentido mesmo. Então, o que o Fleet trouxe é uma forma nova de lidar com essa questão burocrática, uma forma mais simples, menos trabalhosa e que traz valor para a empresa nessa observação dessa quantidade, nesse fluxo de dados. Então, hoje, por exemplo, a gente tem milhões de marcações sendo feitas diariamente dentro da plataforma.
esses dados de marcação, eles podem ser observados e tratados e auditados e serem vistos de uma forma que não só é uma questão burocrática, mas também uma forma de trazer valor para a empresa, para os setores, para os gestores, para os supervisores. Então, eu acho que trazer isso de uma forma simples para o gestor, de uma forma que ele não só lide com ajustes e tratamentos, eu acho que é algo novo, que a gente traz um refresco para o mercado que geralmente só faz o mesmo, vamos dizer assim. E como é que funciona na prática, assim, para, né, para quem não conhece tanto de IA, assim, o que que muda, como é que funciona na prática? Então, na prática, eu acho que a IA ela traz algo que a empresa tem que refletir primeiramente sobre sua equipe. Então, não adianta você só liberar a IA, ó, use a IA, você experimenta, você testa e você implanta da sua maneira a IA dentro da sua empresa. Isso geralmente fracassa. Geralmente fracassa ou quem adota, adota de uma maneira que não é tão interessante, ou adota de uma maneira que vai prejudicar o trabalho dela. Então a gente viu na prática essas implementações e a gente, eh, começou pelo início, vamos dizer assim. A gente entendeu qual que é a tecnologia, o que que ela soluciona, o que que ela não soluciona, aonde ela pode ser adotada, e aí sim a gente vai para a equipe observando a característica de cada colaborador. Porque vai ter colaborador e uma função de um colaborador que vai ter uma adoção imediata. Então, por exemplo, lá no setor, em um dos setores da nossa empresa, o desenvolvimento, a gente já de cara, a gente já vê que vai ter benefício direto para a área. Então, por exemplo, para geração de código, para fazer vários serviços que antes eram burocráticos, a gente consegue automatizar e o funcionário consegue observar a melhoria no trabalho dele. Então, eu acho que essa percepção do funcionário que está melhorando o seu trabalho, eu acho que isso muda e deixa uma visão diferente sobre a percepção. Mas eu acho que é muito importante esse trabalho do gestor. É um trabalho de observar a sua equipe, entender a sua equipe, quais são as características dela, e aí sim ver a tecnologia e fazer as implementações e os testes junto com a equipe. Não larga a tecnologia e deixa a tecnologia para ser implementada de uma forma genérica ou da forma Uhum. aleatória, porque isso só vai gerar custo. Só vai ter um custo da ferramenta em si. Agora, para quem não entende muito, assim, de tecnologia, né, e quer compreender, assim, como é que funciona? O que que é diferente, né, de antes? O que essa inovação, né, esse uso da IA no ponto eletrônico. O que que muda? Como é que funciona? Acho que é isso. Pois é, eu acho que no dia a dia muda em diferentes aspectos, diferentes, vamos dizer assim, diferentes formas de fazer, porque Ah, dentro de um de um de um fluxo de uma empresa que é o nosso cliente, a gente vai lidar com diferentes tipos de pessoas. Então a gente vai ter o funcionário que vai estar marcando um ponto diretamente, que vai estar fazendo uma solicitação de um ajuste, que vai estar submetendo um atestado. Então, para essa pessoa, a gente tem que introduzir algo que seja fácil do dia a dia para ele poder não só acompanhar, mas também ter insights sobre como ele pode utilizar melhor a ferramenta e o que que ele pode obter de resultado positivo desse recurso. Então, uhum. é trazer, apontamentos para ele: "Ó, você pode estar fazendo horas de mais, horas extras de mais em tal horário". Então trazer insights que eh, mudem como ele lida com a ferramenta. Para o gestor, para os supervisores, para os líderes, a gente tem que trazer informações que antes, ele não tinha de uma maneira fácil. Então, por exemplo, a gente na primeira uma das primeiras implementações que nós fizemos dentro da plataforma foi um relatório de IA. O relatório ele apresentava vários gráficos e dados o que o gestor poderia ter acesso de outras formas. Só que esse relatório ele trazia também insights do time dele. Então trazia insights sobre
clima da empresa, como está o clima, está tendo sobrecarga nesse setor aqui, está tendo, eh essa pessoa aqui você precisa dar uma atenção maior, porque ela está tendo desgaste, porque está tendo muita falta, então ela está tendo que compensar. Então os insights eles trazem isso para o gestor, que é algo que os dados isso está nos dados, só que o gestor ele tinha que fazer um trabalho muito grande para obter e para interpretar esses dados. Então eu acho que esse é o segredo da IA. É, você, na sua implementação da sua empresa, você tem que observar o que que você pode extrair, e esses insights eles tornaram algo que seria moroso e que teria interpretação do gestor. Então a gente traz isso para ele de uma maneira simples e que ele pode auditar, ele pode conferir, então ele pode ir lá, acessar e conferir aquela informação, mas ele também já traz isso direto. Então, eu acho que isso foi interessante de a gente observar e observar os feedbacks também em relação a isso. E a ferramenta em si é fácil de mexer? Então, eu acho que esse é o segredo do negócio mesmo, porque quando a gente fala em IA, a gente a gente pensa: "Ah, vamos adicionar um chat para o gestor conversar, para o funcionário conversar". Então, eu acho que o desafio das empresas é como adotar essa ferramenta, como implementar essas ferramentas dentro do dia a dia do seu uso pessoal, do seu uso particular. O Uhum. nosso caso, a nossa primeira implementação, a gente dispara esse relatório pro WhatsApp do gestor. Então, o gestor recebe Hum. e sem ter que fazer nenhum processamento, acessar nada, baixar um relatório, a gente envia direto para o WhatsApp dele todos esses insights. Todo o relatório, todo o gráfico, de uma maneira simples para que ele possa conferir. E isso baseado no perfil de acesso desse gestor. Vamos dizer que ele seja só um supervisor de um determinado departamento. Então a gente envia esse relatório para esse gestor só com os dados relacionados àquele departamento, com dados de funcionários, com evolução de horas extras, está evoluindo muitas horas extras, e os insights da IA diretamente para ele. Então, observar como a IA pode tornar isso mais fácil, mas também como implementar isso. Como implementa e como eu vou dar essa informação para o gestor, para quem estiver interagindo com a minha ferramenta. Eu acho que esse é o ponto. Agora, qual foi o momento exato que você percebeu que a inteligência artificial poderia revolucionar a gestão da jornada de trabalho? Pois é, jornada de trabalho é algo, essa é uma pergunta excelente, porque a jornada de trabalho ela traz algo basicamente maçante, porque são muitos dados, muitas informações do dia a dia, de horário de marcação, horário de entrada, horário de saída. Então, quando eu observei, quando a gente lá estava observando a IA, a primeira coisa que eu pensei foi: olha a quantidade de dados que a gente tem. São milhares de registros de marcação de pontos, são milhares de ajustes de jornadas. Então, quando eu vi esses dados, eu falei: isso a IA vai conseguir lidar de uma maneira muito, muito boa, porque é isso que ela consegue de fato fazer, consegue extrair informações dessa massa de dados e trazer informações úteis para o gestor, para a empresa, para o nosso cliente. Então, observar a IA como sendo um agente de transformação, de um vetor que vai poder dar algo para o nosso cliente, eu acho que esse é o ponto. Sempre que a gente olhou lá atrás a IA, eu estava olhando para o cliente final. O que que a gente pode fazer para o nosso cliente? Porque a tecnologia em si é excelente, só que se ela não tiver uma implementação prática, para a gente não adianta nada. Não, não vai Sim. adiantar a nossa implementação, a gente pode adotar internamente para a gente, para os nossos funcionários fazerem automações e melhorar a sua produtividade, mas se não tiver resultado prático para o nosso cliente, não adiantaria ter a tecnologia em si. E essa tecnologia ela funciona tanto para empresas grandes quanto para empresas pequenas, né? Exatamente. Então, hoje nós temos uma variedade de clientes muito grande. Então, nós temos clientes pequenos, de 5 colaboradores, nós temos empresas de 4, 5, 6 mil funcionários.
Então, a gente consegue trazer informações úteis para cada uma dessas empresas, para cada um, e a gente sabe que tem peculiaridades, porque a gente está em todos os estados, por exemplo, do Brasil, então a gente sabe que tem peculiaridades de acordo com o estado, sindicatos, eh, regras de negócio específicas, por exemplo, a gente tem clientes que são hospitais, indústrias, farmácias e comércio, então a gente sabe que tem muita variedade e tipos de negócios diferentes, e a IA ela consegue lidar muito bem com isso. Então ela consegue lidar muito bem com essa interpretação desses dados de acordo com o tipo de cliente. Mas eu acho que isso só é possível porque a gente compreendeu que a gente também precisa entender sobre esses dados. Porque não adianta só entregar o dado para a IA fazer o processamento se a gente não entende para quem e como vai ser processado esses dados. Então, eu acho que tá aí o segredo, um grande segredo, sabe. Saber para quem a gente está entregando o dado, se é o gestor, esse gestor tem qual nível, ele é um gerente de um setor, quem é esse gestor? O que que qual é a desse qual o que que a gente vai entregar de valor nessa informação específica? Ah, ele pode tomar essa ação dentro da empresa dele. Então a gente obteve um sucesso dessa implementação da IA. Então, eu acho que é nesse sentido. Você acredita que os dados, assim, de jornada de trabalho normalmente são subutilizados pelas empresas, que ainda não Totalmente. utilizam? Hoje hoje as empresas não utilizam esses dados. Elas simplesmente geram, esses dados, geram essas marcações, geram esses registros e eles são lidados para funcionar apenas como algo, referente a uma proteção trabalhista, a algo referente a uma a um controle interno, basicamente. Então esses dados não são vistos e são observados e são, eh, categorizados, eles não são vistos mesmo, eles são simplesmente gerados e abandonados. Então, eu acho que trazer e liberar o gestor, porque o gestor antes ele ficava preso num processo de ajuste. Então ele ia lá, fazia o ajuste das marcações, o tratamento desses dados, mas ele nunca observava o dado em si. Então, eu acho que isso é algo fundamental para a gestão mesmo, que é deixar essa parte de tratamento de dados de lado, pode deixar que a gente automatiza isso, traz isso de uma maneira fácil para você e você se preocupa com os dados, com o que você pode obter desses dados que pode ser útil para você tomar uma ação, seja uma ação de observar que um colaborador está fazendo muita hora extra, ou fazer um ajuste em determinado turno, porque em determinado horário você está tendo muito pico de atendimento, por exemplo, aos seus clientes, então naquele período você precisa ter mais gente para atender essa demanda. Então observar isso e tornar a sua empresa mais dinâmica, eu acho que é algo diferente. Então, quer dizer, na prática, esses relatórios que são gerados, eles, por IA, eles mudam de fato a rotina dos gestores, né? Sem dúvida. Aí a gente teve o nosso primeiro cliente desse relatório de IA que a gente envia para o WhatsApp foi a nossa empresa mesmo. Então, aí a gente adotou, foi o primeiro, a gente foi nossa cobaia, nosso teste, e a Então, primeira coisa que a gente observou foi uma coisa que a gente não observava no dia a dia. Então a gente estava com uma sobrecarga no nosso setor de suporte em um determinado horário que a gente não estava observando. Então, quando essa informação chegou no relatório para a gente, e ela deu que teve um aumento de uma semana para outra, e deu qual que é a pessoa que está sendo impactada mais, ó, está sendo essa e essa pessoa estão sendo impactadas por essa demanda mais alta, ela pode ter uma sobrecarga, ela pode ter um burnout, ela pode ter, alguns problemas por causa dessa decorrência. Então quando a gente observou aquilo, ó, funcionou, o relatório atingiu o seu objetivo, e a gente pode expandir a implementação dele para os clientes mesmo. Então, eu acho que muda isso foi muito muito, né, bacana. a rotina do gestor, né?
acaba descobrindo, né, até é isso, né, questões de saúde, né, que melhora a produtividade, né, também. Agora, Exato. Robson, pode falar, pode falar. Não, e é isso, eu acho que a preocupação é é é justamente do bem-estar do colaborador, de como essa tecnologia e isso pode chegar para melhorar o clima da empresa. Eh, Melhorar o clima, diminuir, eh, alguns aspectos de ansiedade, é porque é contraditório essa parte da ansiedade, porque ela pode ter o fator de ansiedade, dependendo de como o gestor vai lidar com essa ferramenta e como ela vai implantar essa ferramenta, mas Uhum. ela pode ter um alívio, pode ser um respiro é por isso que é muito importante você conhecer a sua equipe e você saber como a IA resolve um determinado tipo de problema, para sua equipe, para o seu cliente. Porque é isso, porque ela pode ser um fator de geração de ansiedade para sua equipe, eh, e pode gerar pressão real sobre a sua equipe de maneira negativa. Mas pode ser muito positivo se você souber lidar e entender o que a IA pode ou não fazer dentro da sua empresa e para os seus clientes. Robson, qual foi o maior desafio tecnológico na arquitetura dessa solução? Pois é, eu acho que o desafio, ele foge um pouco da IA mesmo. Eu acho que quando a gente observa, quando a gente observou essa tecnologia, a primeira preocupação minha era como ela vai impactar o nosso cliente. Como ela pode impactar? Ah, ela vai impactar positivamente? Qual que é o próximo passo? Ela vai escalar? Ou seja, ela vai conseguir atender os nossos a empresa que tem 10 funcionários, ela vai conseguir atender a empresa que tem 6.000 funcionários, que tem 10.000 funcionários? Se sim, a gente vai para o próximo passo, que é como a gente vai implementar, qual vai ser os benefícios reais e qual vai ser o custo, porque esse é um fator muito importante também. Então, o custo ela vai ser previsível, a gente vai conseguir acompanhar isso, ela vai ser mensurável, porque esse é um desafio muito grande. As empresas observarem o custo da IA, porque o custo ela pode escalar muito rápido e você pode simplesmente não conseguir suportar um determinado recurso, uma determinada funcionalidade, se você não conseguir fazer essa estimativa e isso está bem sólido na sua implementação e no que você for utilizar. Então, é muito importante estarem com esses aspectos bem observados em qualquer um, a escalabilidade, o custo e realmente no que ele vai se propor a resolver. Ele vai resolver alguma coisa? Se não resolver, aí você descarta. Simples assim. Hum. Agora, qual foi, assim, o feedback mais marcante que você teve, assim, de um gestor a usar a ferramenta? Nossa, são vários, mas eu acho que o primeiro que me vem à cabeça é de um módulo que a gente tem que se chama Auditor IA. Esse é auditor.ia. Então a gente tem essa ferramenta que é um sistema de análise em tempo real das marcações do ponto do funcionário. É uma ferramenta realmente exclusiva nossa, a gente desenvolveu essa tecnologia, e ela analisa em tempo real possíveis tentativas de fraude no fluxo de marcação e registro de ponto. Então, a primeira coisa que quando a gente implantou isso em um dos nossos clientes de pilotos, foi ele observar que em determinado período ele estava tendo tentativa de fraude no fluxo de marcação. E ele Olha. poder fazer esses ajustes de maneira imediata. Então ele não precisou chegar no final do mês e receber um relatório e nada. Ele, em tempo real, o sistema bloqueou a tentativa de fraude, e alertou ele nessa tentativa. Então o sistema fez as 2 coisas, bloqueou a tentativa e alertou ele da tentativa de fraude. E observar como ele recebeu isso e como ele lidou com isso foi muito interessante também, porque ele simplesmente recebeu essa informação e já foi e fez a correção. Já fez a notificação, para o funcionário, e já
aquilo ali não voltou a ocorrer e ficou resolvido. Então, é, são são vários desses feedbacks de módulos diferentes. Eu acho que, é essa questão de de como a IA já está distribuída no sistema, de vários aspectos, eu acho que é interessante de observar, e como isso está intrínseco mesmo na solução, como isso faz parte e parece que não dá mais para separar, sabe. Aham. Agora, deve haver também resistência, né, de algumas pessoas dentro da empresa, tipo, tem gente que fala: "Ah, eu tenho medo de vigilância excessiva no trabalho e tal". Como é que o gestor responde aí a isso? Pois é, eu acho que todo medo ele deve ser observado com recebe isso, recebe essa informação, e eu acho que lidar de maneira honesta. Sempre que você observar e tiver alguma resistência, ou você observar isso na sua equipe, eh, tem que ser lidado de uma maneira bem direta, bem de recepcionar isso de uma maneira bem clara e tudo mais. Eh Não tem fórmula exata. Cada Uhum. pessoa, cada equipe, você vai ter que fazer uma comunicação específica e tudo mais, e deixar claro o que é essa ferramenta, porque ela pode trazer um grau a mais de controle mesmo, de observação da sua equipe e de como, como a equipe está funcionando ou não está funcionando. Então, realmente, se observando de uma maneira crua, é uma vigilância? Sim, é uma forma de você observar a equipe, mas como você lida com essa informação, como você passa essa informação, eu acho que está o segredo. Então, dependendo de como você lidar com essa vigilância, ela pode ser algo recebido de algo negativo, ou você fazendo pequenos ajustes, pequenas observações no seu dia a dia com a sua equipe, pequenas correções, eu acho que isso resolve tudo. Comunicação, transparência, eu acho que está o segredo aí, para tornar tudo mais fácil. Agora, Robson, para encerrar aqui o nosso papo, qual é a sua mensagem aí para os gestores que ainda não usam a IA em suas rotinas de trabalho? Pois é, gestores que não usam precisam observar a ferramenta como ela é. Tira toda essa camada de marketing, tira tudo isso e observa ela como ela é. Ela é uma ferramenta muito poderosa. Você realmente consegue mudar a forma com que você trabalha, com que sua equipe trabalha, com que você entrega para o seu cliente. Mas você precisa observar ela como ela é, uma ferramenta que tem muitos benefícios, mas também, se você implementá-la de uma maneira errada na sua equipe ou para o seu cliente, você talvez tenha mais problemas do que uma solução. Então, seja sincero, remove toda essa camada, lida com isso, que você com certeza vai ter bastante sucesso nessa empreitada aí. Tá certo, Robson. Quero agradecer demais aí pela sua participação, foi um ótimo papo e até É um uma prazer. próxima. Muito Até, obrigada. abraço.